Fala galera, beleza? Quer saber o que é o curto-circuito e por que estudá-lo? Se liga no vídeo. Bom galera, o que motivou a gente falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho de curto-circuito, é que a gente vai fazer uma série agora, a pedidos aí também, sobre proteção do sistema elétrico, né? E tudo começa ali no curto-circuito. Bom, o curto-circuito é aquele, né, vocês devem estar se perguntando, né, dentro de casa, que acontece quando uma fase ali toca uma carcaça metálica, um nêutron, um terra, ou uma própria fase, né, um 220, quando você tem duas fases diferentes, quando elas se encostam, ocorre um curto-circuito. Realmente é isso aí, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais de sistema elétrico, né, de média tensão, alta tensão, e deixar um pouquinho abaixo aí pro final, vamos falar um pouquinho também, mas deixar ela mais pro final, tá? Então, falando um pouquinho de sistema elétrico, a gente tem alguns vídeos aqui falando sobre proteção, né, diferença do relé de sobrecorrente direcional, algumas configurações de relé Pextron, né? Então a gente já tinha adiantado algumas coisas aqui no canal, mas agora a gente vai falar especificamente, fazer uma série aí um pouquinho falando sobre curto-circuito, componentes simétricas, né? E também as funções de proteções mais usuais, tanto na média quanto na alta tensão. Eu vou desenhar aqui um sisteminha, tá? Para facilitar nosso entendimento. Vou desenhar ele de maneira unifilar, mas a gente sabe que nossos sistemas são trifásicos e equilibrados, né? Então vamos supor que eu tenho um gerador aqui, e nesse gerador eu tenho uma impedância, normalmente eu vou chamar a impedância como a resistência mais um JX aqui, né, uma reatância desse equipamento. Então, no gerador eu já tenho aqui a resistência praticamente desprezível, eu vou ter uma reatância intrínseca a esse gerador, devido aos seus enrolamentos e tal. Normalmente o gerador, eu vou colocar algumas tensões aqui, 13,8 kV, você gera energia em tensões não já de transmissão. Por quê? Porque senão ficaria muito caro você fazer um gerador, né? Você isolar ele a 138 kV, imagina o tamanho que vai ficar para você ter um isolamento de tensão de 138. Então você baixa a tensão 5.6, 13.8. Então o gerador normalmente ele não é fabricado em tensões muito elevadas, né? E para isso você vai precisar ter um transformador aqui, né? Por exemplo, 13.8 kV, 138 para você poder transmitir aqui numa linha de transmissão. Então aqui você também vai ter uma impedância do transformador. Então você vai ter lá uma reatância ali, ou uma impedância no caso. Aqui a gente já normalmente fala impedância do trafo, sei lá, vou chutar um valor aqui, 5%, né? Aqui você tem uma reatância síncrona do gerador. Aqui você vai ter também a impedância do transformador e a linha de transmissão, vamos supor, uma linha de 100 quilômetros. Ela também vai ter uma impedância aqui. Então você vai ter uma impedância da linha de transmissão. E aí você chega e alimenta a sua carga, vamos dizer aqui, né? Então sua carga está aqui, carga, e você tem uma impedância de carga, ZC aqui. Então esse é um sistema elétrico aí de tradicional de potência, né? E vamos falar um pouquinho de curto-circuito. O que acontece? Essas impedâncias, né, tanto do gerador aqui, que vai ser mais a reatância síncrona dele, mais a impedância do trafo e a impedância da linha, elas são muito menores do que uma impedância de carga, né? Então, quando você tem o sistema funcionando em regime permanente, vamos dizer, você tem lá, sei lá, vamos chutar aqui, você está tendo um fluxo de corrente aqui de 100 amperes, certo? Por quê? Porque quem limita muito essa corrente é a impedância de carga. Por quê? Você tem lá na lei de Ohm que V é igual a Z vezes I. Então, I ele é igual a tensão, que não muda, né? Dividido pela impedância. No caso aqui, você vai ter que a tensão é a impedância do gerador, mais a impedância do transformador, mais a impedância da linha de transmissão, mais a impedância da carga. E aí, essa carga é muito grande, e aí é onde você tem uma tensão aí, a tensão não muda, mas você tem uma corrente aí, igual eu falei, de 100 amperes, beleza? O que acontece o curto-circuito? Vou colocar um curto-circuito na barra, ali na entrada de uma cidade. Vamos colocar que essa carga seja uma cidade, por exemplo. Então você vai ter um curto-circuito. O que vai acontecer? A corrente ela vai tender a vir do ponto A da sua fase aqui ao ponto terra ou outra fase aqui. Aí a gente vai ver as características de cada curto-circuito depois.
e você não vai ter mais esses EC. Por quê? Porque a corrente vai falar, eu quero ir para essa impedância alta. Não. É igual quando é a mesma coisa que água, né? Se você está num lugar difícil da água passar, ela vai para um lugar fácil. Então é a mesma coisa, a corrente vai vir para um lugar fácil. Então você vai acabar tendo uma tensão aqui, normalmente essa tensão vai a zero, porque você não vai ter mais a tensão na carga, e a corrente aqui muito alta, e aqui não vai ter mais corrente, porque você não vai ter mais a carga em regime aqui. Você vai ter o curto-circuito, né? E aí, o que acontece? Sem a carga, você não tem os EC da carga aqui. E esses números, esses valores são muito baixos, né? Menores que 1. Então, quando você tem um curto-circuito, o que tende, né? Dividido por um número menor que 1, por exemplo, né? Menor que 1, esse valor ele sobe muito. Então, por exemplo, vou chutar aqui, né? Depois a gente vai fazer alguns exemplos e tal. Mas, por enquanto, só entender o que é o curto-circuito. Esse valor de 100 ampere, que é em regime permanente, vai para 10 mil ampere, vamos dizer. Então, pô, Felipe, eu tenho... E isso aqui acontece, infelizmente acontece. Ah, qual que seria o sistema perfeito? Nunca ter um curto-circuito, nunca ter, por exemplo, um cabo partido, uma descarga atmosférica no cabo, uma vegetação, um pássaro, qualquer coisa que possa trazer essa fase, a isolação dessa fase aqui, romper do isolador, por exemplo, para a Terra, você não consegue mitigar 100% isso. Então vai acontecer. Então você precisa saber qual que é o curto-circuito que está ali. E como que você sabe isso, né? Por que você precisa saber o curto-circuito, né? Dois pontos. Primeiro, por que você precisa saber, né? Por que você precisa saber? Vou dar uns exemplos aqui. Você precisa saber qual que é esse curto-circuito para dimensionar principalmente o seu disjuntor. Então, você tem um disjuntor aqui, ó, por exemplo, você tem um disjuntor na saída do trafo, você tem um disjuntor aqui na saída do gerador. Então, por que você precisa saber? Porque senão, o seu disjuntor, você precisa dimensionar a ampola, a vácuo dele, né, o fabricante lá, e também a dimensão dos contatos, né? Dos contatos. Então, se vai passar 10 mil ampere aqui, isso aqui tem que estar dimensionado por esses 10 mil ampere, né? Além disso, você precisa dimensionar TC, porque o disjuntor ele só opera quando você tem um relé, né? Vou colocar aqui um relé, e quem alimenta esse relé, para saber qual corrente está passando aqui, que não passa a corrente do primário. A gente tem um vídeo de TC aqui, se você não sabe muito bem, assiste lá. Ele que alimenta esse relé. E se você não tiver dimensionado com o TC certinho para a sua corrente curto-circuito que vai passar ali, o que acontece? Ele pode saturar, né? Você pode ter uma saturação de TC aqui. Você precisa saber o curto-circuito para dimensionar seus cabos, tanto de fase quanto de para-raio. Então, quando você tem uma linha com a PGW, por exemplo, ele vai participar da dissipação. A corrente de curto-circuito não vai vir mais só pela terra, porque em toda torre, por exemplo, assim, ó, aqui vai estar o cabo de para-raio lá em cima, ele é aterrado aqui também, né? Então, vamos dizer, ele é aterrado. Então, essa corrente de curto-circuito, ela vai vir pela terra e também vai vir pelo cabo para-raio. Então, você tem que saber essa corrente para você dimensionar mecanicamente o cabo. Vai ter temperatura elevada ali, naquele instante. E a mesma coisa o cabo fase. O cabo fase também vai passar uma corrente elevada. Você tem que dimensionar para isso, né? Para você não ter problemas com relação ao rompimento de cabo devido a curto-circuito. Então, assim, basicamente esses 3 pontos aqui que você sabe aí sobre o motivo de você estudar o curto-circuito, para você dimensionar isso aqui e, como a gente já falou no começo da aula, a sua proteção. Proteção. Toda a sua proteção, nossa proteção aqui para sistemas aterrados, né? Como esse gerador é aterrado, esse corrente curto-circuito vai vir por terra no gerador. Ela é toda baseada em sobrecorrente, porque a corrente ela vai passar pelo terra, seja ela a trifásica, que não passa pelo terra, mas bifásica. Vou até colocar aqui já falando sobre isso. Vou colocar aqui um espacinho, ó. A gente tem o curto monofásico terra, né? Onde eu vou ter a sequência positiva, a sequência negativa e a sequência zero. Eu tenho o bifásico, então 2 fases encostou. Eu não vou ter sequência zero, mas eu vou ter a sequência positiva e negativa. Eu tenho o bifásico terra, onde eu vou ter a positiva, negativa e zero também. A gente vai falar um pouquinho sobre essas sequências depois, né, em outro vídeo. Eu tenho a sequência trifásica,
que eu tenho só a sequência positiva, é como um curto equilibrado, né? As três fases no mesmo ponto. Então tem vários tipos de curto-circuito, né? E tudo isso você vai ter que estar dimensionado certinho a sua proteção. Para que você dimensiona a sua proteção? Para ela enxergar o mais rápido possível, né? Aí você vai ter coordenações e tal, que a gente vai falar mais para frente, quando a gente entrar em proteção. Para o seu relé falar, opa, disjuntor, abre porque isso é problema, e se eu mantiver esse curto-circuito por muito tempo, meu próprio disjuntor que é dimensionado para aquilo pode danificar, meu transformador pode danificar, então eu posso ter corrompimento de cabo por elevadas temperaturas, então você pode trazer muitos problemas para o sistema. Então é por isso que você estuda curto-circuito, tanto para você dimensionar seus equipamentos, dimensionar sua proteção, principalmente para você evitar futuros problemas, tá bom? Então esse é o motivo para você entender o que é curto-circuito e por que você estuda o curto-circuito, tá? Aí eu vou até dar uma dica aqui que um professor, o pessoal fala que o professor não ajuda, né? Claro que ajuda. Me falou um dia, quando eu comecei a trabalhar, até o primeiro caso que eu peguei era num caso de transmissão, 138 kV. Vinha de uma subestação, né? Então vinha aqui numa subestação, 138, e aí eu tinha meus três transformadores. Eu tinha um transformador aqui, mas futuramente eu ia colocar mais dois. E aqui um gerador. A gente era gerador lá. E aí quando eu fui saber quanto que os dois transformadores que eu colocaria, eu tinha um curto aqui mais ou menos de 20 kA na barra de 13,8 da planta, né? Aqui tinha uma carga que era a indústria. 20 kA. Meus equipamentos eram todos para 31,5 kA. Então estava dimensionado ok. Mas eu ia colocar dois transformadores aqui, ó. E o que acontece quando eu ponho dois transformadores? Um transformador ele contribui para o curto-circuito, porque se eu tiver um curto-circuito nessa barra, meu gerador vai contribuir, esse transformador vai contribuir. Quando eu coloco mais dois em paralelo, vai ter contribuição do sistema nesses dois transformadores também. Então esse nível de curto que era 20 vai subir muito. Será que ia subir acima de 31 kA? E aí dois pontos que eu quero falar aqui. Primeiro, quando eles me mandaram, ó, o nível de curto-circuito nessa barra aqui é 9 kA. Eu falei, caraca, o que é isso, né? Que é 9K, tava acabando de pegar isso para trabalhar e tal. Eu perguntei pro professor meu, ele falou, bicho, isso daí é a resistência de TVNAN, impedância de TVNAN. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, isso aqui é o Brasil, nesse ponto. Vou colocar aqui, Brasil. O 9K significa que o Brasil é um gerador, né? E aqui eu tenho uma impedância. Nesse ponto aqui. E aqui é a sua indústria, aqui, ó, sua linha de transmissão, seu transformador, né? Seu transformador e seu gerador. Eu falei, caramba, sério? Sério. E o que é essa impedância? Z, I. Então, o I, o que seria? O Z, né? Quer dizer, o Z, a impedância que eu teria aqui seria a minha tensão dividido pela minha corrente, que é 9Ka, né? Então, isso significa que eu já tinha essa impedância aqui, por exemplo, para calcular o nível de curto-circuito aqui que eu teria de contribuição para o meu gerador. Então, assim, quando o cara te dá, o que é o 9Ka ali, o que é o 9 mA naquele ponto, nada mais é do que todo o sistema reduzido a uma equivalência de TVNAN. Então, ele te dá um gerador com a impedância e falando, cara, se tiver um curto-circuito aqui, é esse gerador que só tá, quem está impedindo para dar esses 9.000 é só essa impedância. E você já acha ela e você põe ele no seu sistema, que a gente vai ver mais para frente como calcula, como faz, como etc. É uma dica bem legal aí para quem está começando a estudar isso, que você reduz isso ao TVNAN e já descobre essa impedância e coloca ele no seu diagrama de impedâncias, né? Vamos falar assim. E outro ponto, que uma dica aí, putz, o cara tá cheio aqui, mas eu vou arranjar um espacinho aqui, ó. Que quem que contribui com o curto-circuito? Se eu tiver curto-circuito aqui, né? Quem que fornece curto-circuito? É o gerador, né? Então, assim, eu lembro até na minha primeira prova de análise de sistema de potência, caiu isso. O gerador contribui com o curto-circuito aqui. A carga não contribui. A carga não contribui. Então, se você tiver um curto-circuito, não vai vir corrente da carga, porque não tem gerador na carga. Só tem carga, pô. Então, eu errei isso na primeira prova. Eu fiz contribuição de curto-circuito da carga para o ponto de curto. Então não tem, cara. É só o gerador. Claro, só que se você tiver um sistema, igual eu falei,
Aí eu vou apagar agora aqui para ficar mais... Como eu falei, eu tenho aqui um gerador, um sistema, né, equivalente de Tanvenan. Lá no meu caso, eu tinha um trafo. Se eu não me engano, cada trafo era 6K. Então, se eu tiver um curto-circuito nessa barra, vai vir corrente do sistema para cá. Se eu tiver outro trafo aqui, vai vir também, ó, vai vir corrente para alimentar esse curto aqui, ó. E se eu tiver o outro trafo paralelo, o que acontece? Vai vir corrente também. Então, quando você tem trafos, os trafos contribuem e a única impedância do trafo aqui é que limita, né? Claro, você vai ter a limitação da LT aqui, né? E do seu sistema aqui do SIM, né? Do Sistema Interligado Nacional, reduzida a TVNAN. Então, os trafos também contribuem. Agora, eu tenho uma carga aqui, carga. A carga não contribui, entendeu? Por quê? Porque não tem gerador aqui. Claro, casos específicos, vamos supor que sua carga aqui tenha um motor síncrono, né? Para compensação de reativos, alguma coisa desse. Aí você tem que considerar aqui no seu estudo, dependendo do acionamento dele, que ele no período subtransitório, que ele vai ter uma reatância subtransitória aqui, ele pode contribuir com o curto-circuito aqui, tá? Então, se isso ocorrer, claro, são cargas muito específicas, né? Então, a carga normal, uma cidade, por exemplo, você não vai considerar um curto-circuito, você vai ver realmente o curto nesse ponto. Claro, isso daqui é muito teoria, né? Só para você mais ou menos imaginar como funciona, tá? Porque isso aí é tudo feito em software. Não existe mais, eu vou pegar um 138 kV e calcular isso na mão. Cara, não existe. Você tem softwares baratos para fazer isso aí e te dão uma precisão muito maior, que já tem toda a base do Sistema Nacional Interligado, tem tudo que você precisa e você modela uma vez e se você for acrescentando trafos ou mudando sua planta, você vai só rodando, atualizando isso e ele vai rodando um novo curto-circuito para você dimensionar seus equipamentos e sua proteção. Então é para isso que a gente precisa estudar o curto-circuito, né? Talvez é uma das matérias mais chatas da faculdade aí, né? Quando você está lá alunão, no quarto ano, começa a ver análise de sistema de potência, curto-circuito, fala, cara, para que serve essa bosta, né? Então, tá aí para que serve, né? Para você realmente dimensionar seus equipamentos e principalmente sua proteção. Toda a proteção do sistema, seja ele média tensão, seja ele na transmissão aqui no Brasil, é feito de acordo com a corrente, tá? Então, normalmente sobre corrente, proteção à distância, direcional, diferencial. Então, é tudo baseado em corrente, para isso que você estuda aí o curto-circuito, beleza? Acho que o que eu queria passar para vocês era isso. Então, se você curtiu o vídeo aí, deu uma clareada geral, principalmente para quem está começando a trabalhar com isso. Deixe seu comentário, seu like aí, se inscreve no nosso Instagram e até a próxima. Valeu!